Salve, salve pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo e eu estou chegando com as últimas notícias do Mengão neste sábado, véspera de jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense fora de casa, um jogo muito difícil, todo mundo sabe que é difícil jogar lá na Arena da Baixada, ainda mais com os desfalques que o Flamengo tem para essa partida. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora, mas antes de tudo, peço a você, meu amigo e minha amiga que não é inscrita ainda no nosso canal, a fazer a sua inscrição. É de graça, você não paga absolutamente nada, é só clicar no botão que tem embaixo escrito inscrever-se. Peço também para você deixar o seu like. O like é muito importante para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas e ajudar o nosso trabalho. É de graça, pessoal. Você não paga absolutamente nada para deixar o like. Então, aproveita e deixa o like, tá certo, galera? Bora lá falar sobre as últimas notícias do Flamengo, porque o negócio é o seguinte. O Flamengo planeja reorganizar a temporada nessa parada para a Copa do Mundo, né? Tem mais três jogos aí para a Copa do Mundo e depois para. E o Flamengo deve realizar uma intertemporada na Argentina e ajustar o elenco, né, com algumas contratações pontuais. Com a parada para a Copa do Mundo, o Flamengo organiza uma preparação estratégica voltada na recuperação de jogadores e ajuste técnicos. O cronograma. O elenco terá 15 dias de férias após o jogo contra o Curitiba, no dia 30/5. A reapresentação será no Ninho do Urubu, seguida de viagem para a Argentina, que é o país favorito para sediar os treinos por questões logísticas. Muita gente até estranhou, né? Como assim 15 dias de férias? Galera, pela lei, todos os jogadores que são carteiras assinadas, querendo ou não, eles são CLT, né? Só que ganha muito mais do que um CLT, eles têm que ter 30 dias de férias, ou seja, tiveram 15 dias no final do ano e agora 15 dias no meio da temporada. Isso aí é obrigatório, por lei, por isso que tem que dar essas férias para eles, tá bom? Amistosos. O objetivo de Leonardo Jardim é realizar ao menos um amistoso antes do retorno oficial das competições, marcados para o dia 22 de julho. Desfalques e a base. Com 12 jogadores na pré-lista do Mundial, incluindo 7 na seleção brasileira, a comissão técnica aproveitará o período para integrar jovens e observar jogadores da base. Foco: além do descanso necessário, já que não teve 30 dias de férias na virada do ano, a intertemporada servirá para Jardim implementar sua metodologia com o restante do grupo. Tá aí a programação do Flamengo nessa intertemporada. E também pode rolar aí uma série de amistosos aqui no Brasil com o Corinthians e Grêmio, né? O Corinthians e o Grêmio entraram em contato aí com a diretoria do Flamengo para rolar esse torneio aí na intertemporada para deixar os jogadores ativos com aquele espírito de competição, tá certo? E vai chegar novos reforços, o Flamengo precisa contratar novos reforços. Como eu já falei nos vídeos anteriores, tem jogadores que o ciclo já se encerrou, né? Fica nítido, como o Luiz Araújo, o Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha já até falou publicamente que deseja respirar novos ares. O Luiz Araújo não falou isso, mas sim deseja respirar novos ares. Acho que o Flamengo também precisa contratar um lateral esquerdo. O Alexandro está em uma péssima fase, não está jogando bem, mas não aguenta jogar todos os jogos da temporada longa. O Ayrton Lucas, quando entra, faz a gente sentir saudades do Alexandre. Então o Flamengo precisa desse ajuste, precisa também de um centroavante reserva para o Pedro. Acho que tem que ir no mercado se reforçar para ficar mais tranquilo, né, para aguentar a maratona de jogos dessa no segundo semestre, tá certo, galera? Bom, bora falando ainda sobre contratações, o presidente BAP, ele admitiu que o Flamengo errou na condução do caso Juninho. Lembra do Juninho, galera, que chegou no Flamengo, foi um pedido aí do Felipe Luiz, ele jogava no Karabag, aí ia pro Sevilha, mas o Flamengo entrou na jogada, convenceu o jogador a vir pro Flamengo. Foi um pedido do Felipe Luiz. Quando chegou aqui, o Flamengo quase não usou o jogador, né? Vendeu o jogador pro Pumas do México e lá no Pumas do México ele tá jogando muita bola. E o Globo Esporte destaca que a atual gestão disse que reconhece o erro na condução do caso Juninho. A contratação do atacante, primeira da atual gestão, custou cerca de 52 milhões,
mas o entendimento no clube é de que houve um equívoco, não pela chegada do jogador, mas sim sobre sua saída precoce. Atualmente no futebol mexicano, o Juninho soma 12 participações em gols, sendo em 20 partidas e vem se destacando. Pois é, eu falei para você, o Felipe Luiz pediu o jogador, né? Ele pediu o jogador, que queria o jogador e não sei o que e tal. E quando o jogador chegou, ele não usava o jogador, preferia improvisar o, o Plata de centroavante, preferia priorizar aí o Bruno Henrique de centroavante, e o Juninho acabou tendo aí pouco espaço, né? Eu achava que ele merecia ter mais espaço, acredito que com mais espaço, acredito que ele poderia jogar mais, né? Demonstrar mais futebol no Flamengo, mas não teve. E a diretoria do Flamengo, né, na espécie aí do presidente BAP, reconheceu a o erro, né, que foi a condução do caso Juninho, né, e erro também do BAP, né. Aliás, o BAP faz um trabalho mais do mesmo, né, é o mesmo trabalho aí do Marcos Braz ou até pior. Não vejo nada de diferente. O time ainda tem muitas carências, né? Não tem um reserva do Arrascaeta, que era para ser o Carrascal, mas o Carrascal não faz nada. E outra coisa, se chegar a proposta para esse Carrascal aí, vende, viu? Vende logo porque é o jogador que definitivamente não deu certo no Flamengo, não achou ainda um reserva para o Pedro, enfim, vários é, lacunas que ele deixou aí, até agora não consegue ter reservas à altura para os seus jogadores, tá certo, galera? Bom, passar aqui a classificação do Campeonato Brasileiro para vocês. Palmeiras é o líder com 34 pontos, o Flamengo é o vice-líder com 30, tem um jogo a menos contra o Mirassol e tem um confronto direto com o Palmeiras daqui a quantas rodadas? Deixa eu ver aqui. Aqui há uma rodada, na próxima, passando essa na outra, o Flamengo enfrenta o Palmeiras. O terceiro colocado é o Fluminense com 27, o quarto colocado é o São Paulo com 24. São esse time que está fechando o G4. Rodada que começa nesse sábado. 6h30, Atlético Mineiro e Mirassol, Internacional e Vasco. 7 horas, Fluminense e São Paulo. 21 horas, Palmeiras e Cruzeiro. Amanhã, pela manhã cedo, teremos Santos e Coritiba, 11 horas da manhã. 4 horas da tarde, Botafogo e Corinthians. Também às 4 horas da tarde, Bahia e Grêmio. 6h30, Red Bull Bragantino e Vitória, Chapecoense e Remo. E 7h30 da noite, Atlético Paranaense e Flamengo. Então, jogos para a gente ficar de olho é esse jogo do Palmeiras contra a equipe do Cruzeiro, que acontece hoje, 9 horas da noite, e também Fluminense e São Paulo, né? O empate nesses dois jogos seria bastante interessante, ou até mesmo a vitória do Cruzeiro para cima do Palmeiras, né? Mas a gente sabe como é o Palmeiras, é um time forte, além do mais, tem toda aquela pressão, né, em relação à arbitragem. Enfim, tô ficando por aqui, peço para você deixar o like nesse vídeo, também para você fazer a sua inscrição aqui no canal, que ajuda bastante o desenvolvimento do nosso trabalho. Ah, já estava esquecendo, o Ancelotti vai estar na Arena da Baixada para observar jogadores do Flamengo, tá bom, galera? Então, teremos aí um convidado especial, o Ancelotti, técnico da seleção brasileira, vai estar na Arena da Baixada para observar os jogadores do Flamengo e principalmente o Pedro. Será o último jogo em loco que o Ancelotti vai observar os jogadores, tá certo? Tô ficando por aqui, um forte abraço e até mais.